Oi, gente, boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Janaína Rosas, sou a CEO do Grupo Triunfo Sutler, VRA, né? E nós convidamos nossos amigos, nossos parceiros de trabalho, nossos colegas de mercado para participar hoje desse encontro para falar de um novo normal, né? E por quê? Nas últimas semanas, a gente, em conversa com os nossos clientes, com nossos parceiros, a gente tem escutado: puxa, eu não vejo a hora das coisas voltarem ao normal. Nossa, eu não vejo a hora de poder voltar ao normal. E aí a gente tem uma conversa sobre como será esse normal, né? Não vai ser o normal de antes. E por isso essa expressão vem aparecendo cada vez mais no nosso meio, né? No ambiente de trabalho, nas famílias. E como será esse novo normal, né? No nosso mercado, ainda por cima, que é um ecossistema super complexo, né, que envolve muitos stakeholders, a gente fica imaginando como esse novo normal vai acontecer. Para isso, a gente convidou uma série de palestrantes, né, painelistas, para compor uma mesa aqui, uma mesa online, para discutir pontos de vista deles e diferente, né, um pouco do ponto de vista do profissional da indústria farmacêutica, do ponto de vista comercial, do ponto de vista médico, temos o prazer de ter uma médica aqui na nossa mesa hoje, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de inovação e tecnologia, como é que a gente vai para esse novo normal. Então, vou convidar os participantes aqui, que estão aqui com a gente hoje. Vou começar pela outra moça que está ajudando a gente hoje aqui nesse painel, que é a doutora Ângela Honda. Por favor, seja bem-vinda. Obrigada. Depois disso, vou chamar o meu parceiro de trabalho e de inovação, que inventa muitas loucuras aqui na Triunfo Sutler, que é o Maurício Paiva. Bem-vindo. Bom, agora eu vou ter o prazer de chamar o Wilson. Vamos lá, de Oliveira, pessoa que não colocou óculos e passa por isso. Wilson, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite, Janaína. Boa noite a todos. Boa noite. Vou chamar o Bruno Souza. Olá, boa noite a todos, boa noite, Janaína, e boa noite aos colegas. Acho que hoje vai ser uma noite realmente bem alegre, e acho que é uma troca bastante valiosa que nós vamos fazer aqui hoje. Com certeza. E vou chamar para completar a nossa mesa de Diogo Bassi. Olá, boa noite, Janaína, boa noite a todos. É um prazer estar discutindo esse tema tão relevante nos nossos dias atuais. Ótimo. E aí, vocês devem, né, vocês que estão nos assistindo, nos prestigiando, super obrigada, para a gente é super importante para que essa discussão seja ampliada. Vou comentar com vocês que a gente tem 3 blocos, tá? O primeiro bloco a gente vai ouvir um pouco a experiência de cada um dos participantes. Por quê? Quando a gente convidou esses painelistas, a gente já sabia um pouco da história deles dentro do nosso mercado. Todos eles vinham implementando, mesmo antes do Covid, alguns projetos mais inovadores no nosso mercado. Então, a gente pensou, puxa, alguém que já estava com a cabeça lá na frente, né? E gente que comenta que o Covid catalisou 10 anos, 5 anos de como seria o nosso mercado, por que não convidar pessoas que já estavam olhando para o futuro de um jeito diferente, perguntar como é que eles estão passando por esse momento de aceleração dessa mudança e como é que eles enxergam que a gente vai ficar. Então, nesse primeiro bloco, eu vou convidá-los para contar um pouco dos seus cases de inovação antes do Covid. No segundo bloco, a gente vai perguntar como é que eles sentiram a adaptação desses projetos e dos seus parceiros de trabalho na crise, né? Ainda estamos vivendo essa crise. E, no fim, como é que a gente sente que vai chegar nesse novo normal. E aí, a gente vai receber perguntas o tempo inteiro, tá? Enquanto a gente está trazendo essas ideias. E, no final, a gente vai fazer as perguntas para os palestrantes ou para o grupo inteiro, assim, da forma que essas perguntas chegarem. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou convidar a doutora Honda, então, para abrir, a doutora Ângela Honda, falar os 2 nomes dela, para ela contar para a gente rapidamente, para se apresentar, né? E contar para a gente qual foi o caso de inovação que ela estava implementando antes da crise. Tá bom? Olá, pessoal. Para quem não me conhece, então, eu sou a doutora Ângela Honda, eu sou médica pneumologista, eu sou agora líder de programas educacionais da Fundação ProAr, que é uma fundação que cuida de disseminação de informação de qualidade e de referência de doenças respiratórias. Também sou médica voluntária na reabilitação pulmonar da Unifesp.
Mas tenho um passado grande aí, até janeiro deste ano, de mais ou menos uns 15 anos de indústria farmacêutica, além de pesquisa clínica e outras atividades em universidade. Já deu para perceber que eu sou uma pessoa que não para quieta. Né? Então, eu acho que, primeiro, agradeço o convite. Eu acho que quando vocês vieram conversar em relação a isso, eu achei sensacional, porque, como médico, eu tenho ouvido isso muito dos pacientes, mas tenho ouvido dos colegas, e assim, a gente está em constante transformação e uma angústia muito grande. Né? Então, acho que trazer essa conversa, como o Bruno disse que vai ser muito alegre, eu acho que vai, porque a gente tem uma visão muito positiva de tudo isso. Eu acho que a gente juntou aqui um grupo que já tem, sim, esse mindset positivo, que é muito importante, acho que em qualquer situação. Porque, na verdade, a mudança, ela é uma coisa inevitável que a gente tem nessa vida, né? Por isso que já surgiu a palavra VUCA, né? A gente não tem como escapar mais, né? Tudo vai mudar. A única certeza que a gente tem, eu dizia como médico, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? A gente nasce e a gente vai morrer um dia. Como, quando e como, a gente não sabe. E hoje eu também falo, além de eu tenho certeza que a gente vai morrer, a coisa vai mudar. O que hoje está, amanhã não é mais. Né? E aí a pandemia, como a Jana disse, trouxe tudo isso para catalisar essa necessidade que a gente precisa se adequar e se readequar, de aprender, reaprender a viver nessa mudança. Então, um case que eu separei para contar para vocês, pouco tem a ver com tecnologia, né? Todo mundo acha que inovação tem a ver com aplicar alguma tecnologia. E, na verdade, você ser inovador é você conseguir fazer alguma coisa que você tem o problema funcionar, né? Então, o que eu trouxe para vocês é um dos cases de indústria farmacêutica mesmo. Eu era gerente médica na época de um lançamento de um grande produto da empresa e para uma doença muito pouco conhecida, que é a DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença respiratória decorrente principalmente do tabagismo. E a gente estava dentro dessa, todo mundo sabe como é, né? Quem está aqui, todo mundo já participou de um lançamento. Eu falo que todo mundo precisa ter no seu currículo um lançamento para crescer e aprender como é fazer um lançamento, né? Com todas as suas dores, com todas as suas vitórias. E a gente estava sentindo vários gargalos durante o processo. Então, a gente viu que isso dentro da empresa mesmo, não fora, mas dentro da empresa, uma empresa grande. E eu falo que, assim, quem escolhe trabalhar na indústria farmacêutica, né, quem escolhe trabalhar com saúde, não trabalha porque quer, trabalha porque pode. Porque, assim, poderia escolher trabalhar em qualquer outro mercado, mas trabalhar com saúde, no final do dia, é trabalhar para o paciente, né? Muitas vezes a gente esquece isso no dia a dia, porque a gente tem essa correria, a gente tem o mercado, a gente tem todo o plano estratégico, a gente tem budget, tem milhões de coisas para ver, mas no fundo e no final do dia a gente sabe que é para o paciente. Né? E isso eu aprendi e vi a importância e o poder que a indústria farmacêutica tem em relação aos pacientes. Isso é real, né? Porque a gente trabalha, a gente se prepara e a gente faz as coisas para que no final do dia a gente entregue tudo isso para o médico, para que o médico possa atender melhor aquele paciente ali na ponta. Então, no final do dia, a gente trabalha para paciente. E eu vi que muitos dos setores que a gente tem internamente nas empresas, as pessoas elas não têm o contato direto com o paciente. Né? Muitas vezes elas não sabem quem são os pacientes, elas muitas vezes não sabem nem o que o paciente sente. Então, né, quando a gente teve esse lançamento e a gente teve que acelerar isso, vamos pensar, por exemplo, o pessoal de finanças que está ali. No final do dia que eles têm ali, é um monte de papel que eles têm que dar volume, dar vazão, mas é ali o papel. O que a gente fez? A gente transformou tudo aquilo em significado. Então, a gente ressignificou o trabalho de todo mundo, fazendo e lembrando a todo mundo para quem, de fato, eles trabalham. Então, eu acho que eu dei aula, acho que eu dei umas 100 aulas dentro da empresa, porque a gente colocou os vários departamentos dentro do auditório e a gente explicou quem era o paciente com DPOC. Inclusive, a gente fez uma simulação de como o paciente com DPOC respirava. Né? Então, as pessoas sentiram fisicamente o que era
um paciente com DPOC. Então, aquilo causou um engajamento nas pessoas, porque eu tenho certeza que quando elas voltavam para as mesas delas, elas falavam, isso daqui é do tal produto do lançamento que é para o paciente com DPOC. E a gente gerou um engajamento tão grande que os gargalos que a gente tinha, a gente não teve mais. Então, eu falo que quando a gente se coloca no lugar do outro, e acho que isso a gente pode trazer para o momento de agora, que a gente vai falar mais para frente, é isso. Como que a gente explica para o outro o que a gente está vivendo e como que a gente pode fazer isso melhor todo mundo junto? Ótimo, Ronda. Super obrigada pelo seu depoimento, pelo seu case. Sem dúvida, quando a gente envolve as pessoas, né, a gente tem outro tipo de resultado e a gente vai precisar fazer muito isso, principalmente se a gente tiver que manter esse grau de distanciamento por mais tempo, né? Agora eu queria convidar o Bruno para ele contar para a gente um pouco da história dele nesse mundo, né, da saúde, contar o case dele, que eu ouvi aqui antes no treinamento, que é um case de 2014, então, já estava pensando faz tempo. A Ana sempre traz isso daí, né? Tem 2014, tem 2015, enfim, tem alguns cases que a gente poderia contar aqui a noite inteira, mas vamos lá. Primeiro, queria agradecer novamente a você, Janaína, e a ao Grupo Triunfo pela oportunidade. Eu estou há 25 anos na indústria farmacêutica, trabalhei em várias áreas terapêuticas, trabalhei na força de vendas, trabalhei na área de acesso, e nos últimos 2 anos eu estou liderando aí a área de operações comerciais, tá? E na empresa que eu trabalho, e aí eu posso falar que estou há 22 anos nessa empresa, né? Então eu trabalho na Roche, mas eu trabalhei em outras indústrias farmacêuticas. Mas o que eu queria trazer para vocês é que a gente já vive esse contexto VUCA ao longo do tempo na companhia, né? De uma forma mais inconsciente no passado e mais consciente nos últimos anos. E o que eu posso te pedir para explicar o VUCA? Então, o VUCA, na realidade, é uma nomenclatura, é uma metodologia, uma nomenclatura em inglês, mas eu vou colocar em português para que todo mundo possa entender. Se traduz em volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, a gente faz um esforço muito grande para que a gente coloque, né, musculatura em todas as pessoas que trabalham com a gente, de forma transversal ou em qualquer situação, para que a gente possa trabalhar isso de uma forma mais aberta, com um mindset cada vez mais rápido e com tolerância ao erro, né? Uma série de coisas que pode dar uma musculatura a todo esse processo e acelerar tudo isso de uma forma bem mais tranquila. O que eu queria trazer para vocês, no que diz respeito a um case, eu não vou falar o de 2014, porque o de 2014 é um case que a Ana participou, eu vou falar bem rápido, não está vinculado à tecnologia, porque muitas vezes a gente fala nesse momento que a gente está vivendo no mundo digital. Mas o que aconteceu em 2014 foi um projeto onde a companhia foi na contramão do momento. Era um momento que o mercado público passava por uma situação não tão interessante, e nós tomamos uma decisão de montar uma estrutura realmente robusta, onde todas as outras companhias do Brasil tiravam o pé do acelerador, a gente fazia o contrário. Naquele momento a gente assumia um risco muito grande, mas o que a gente realmente buscava era, através dos acertos e erros, conquistar um mercado que tinha um potencial muito grande, que era o mercado público. Então, naquele momento, a gente montou uma estrutura de mercado público extremamente robusta, baseada em entender o cliente e com conexões com outras áreas da companhia, dentro da área de acesso, e isso realmente foi um case extremamente disruptivo dentro da Roche. Mas o que eu queria trazer para vocês, que faz uma conexão com hoje, principalmente o que a gente está vivendo agora, foi o que a gente fez em 2017. A gente já vinha trabalhando com um modelo digital, né? Todo mundo já há tempos já trabalhava com iPad, já com literaturas, com material promocional digital, mas no modelo tradicional, de visitar o cliente, apresentar, enfim, fazer uma promoção naquele modelo tradicional. Em 2017, nós tomamos uma decisão que era ligar o on e o off, que era fazer digital ou não, de acordo com a necessidade do cliente.
Ali a gente quebrava 2 paradigmas. Um era na cabeça do próprio profissional, porque ele falava, opa, será que vão precisar dos promotores, dos propagandistas na frente do cliente, ou de uma forma geral? O outro era, nós vamos usar isso só para visita à distância, para lugares remotos, onde a gente não tinha uma força de campo para atender. E ali a gente começou a trabalhar com um modelo que a gente chamou de híbrido, mas atendendo à necessidade do cliente, né? Quando o cliente dava disponibilidade, eu falei um pouco com a doutora Ângela Ronda hoje no início da nossa, nos bastidores, quando o cliente tinha necessidade de ser atendido de forma virtual, a gente fazia isso de forma virtual. Quando o cliente tinha necessidade de receber a visita de forma presencial, a gente fazia isso de forma presencial. E quando eu falo de paradigmas, é o próprio profissional entender que esse modelo é o melhor modelo para atender o cliente, e não o melhor modelo para manter a empregabilidade dele. Então, desde 2017, a gente já vem trabalhando com as ferramentas e utilizando o seu potencial da melhor forma possível, mas olhando a necessidade do cliente. Então, acho que esse faz um bom paralelo com o que a gente está vivendo hoje. Sem dúvida, ótimo. Então, vocês já vinham utilizando recursos de contato remoto, só que sendo ainda mais inteligente, se adequando ao que o cliente queria e não procurando uma forma de economizar ou de amplificar esse mercado. Interessante? Perfeitamente. Wilson, eu queria te convidar para você contar agora um pouco também da sua experiência nesse nosso mercado de saúde e contar aí o seu case, o que você escolheu para compartilhar com a gente hoje. Legal. Obrigado, Janaína. Boa noite novamente a todos. Primeiramente, agradecer, né? Acho que poder estar com vocês aqui e poder conversar com os colegas que estão do outro lado sobre esse momento já é um privilégio para a gente do setor, né? Um ponto aqui que eu acho bem legal, vou falar um pouquinho da minha carreira, né? Então, eu sou, né, atualmente, já estou um bom tempo na Pfizer, né, laboratório Pfizer, mas tenho 25 anos na indústria farmacêutica, né? Passando por algumas empresas. Mas o que já deu para perceber dos meus colegas painelistas, né, é que essa questão que a Janaína trouxe, da gente já estar fazendo algo, né, pensando na inovação, pensando na melhoria de processos, né, porque realmente, para mim, inovação não é só tecnologia, é reinventar o que já tem, né, é a gente fazer algo de forma diferente, mais eficiente ou mais simples. Então, são coisas que realmente me encanta, né, falar sobre esses temas, né. Bom, eu vou comentar, eu acho que tem bastante coisa que a gente poderia compartilhar, mas eu acho que essa jornada, para mim é uma jornada, né, esse processo que a gente vem vivenciando de tecnologia, de melhoria, de eficiência, né. Para mim, o Covid acelerou, né, eu acho que o Covid mostrou a necessidade de fato, né. Então, quando eu olho para um pouco do que a gente já fez nesse sentido, né, Janaína, a gente fala, né, ouvindo o colega Bruno comentar, então, eu tenho nos últimos 10 anos um trabalho muito, muito específico em varejo farmacêutico, né, com a estratégia de trade marketing, né, com como a gente busca entender melhor as farmácias e as principais pessoas que trabalham numa farmácia. Então, se a gente olhar aqui alguns cases que vale a pena, que eu acho que depois completa essa jornada, a gente já fala um pouco de tendências digitais, pelo menos há 7, 8 anos, a gente já vem falando que o digital vem ganhando importância, né? Lógico que no varejo farmacêutico e como a indústria farmacêutica, acho que o mercado farmacêutico como um todo, alguns aceleraram mais, outros nem tanto. Então, eu lembro muito bem, e acho que é um case bem legal, quando a gente lançou, há 10 anos atrás, o primeiro e-commerce para farmácias independentes, né? Ou seja, farmácias que não conseguiam comprar produtos da companhia, né? E a gente pensou naquele momento que, de repente, eles terem um portal, né? Uma opção de compra digital facilitaria, uma vez que a gente já não conseguia ter, né, atendimento Brasil, né? Imaginemos, né, o Brasil com 80 mil farmácias, para você ter uma estrutura para cobrir 80%, 90% desse mercado é complicado.
Então, ali a gente já começou esse canal digital, né, de e-commerce. E aí a gente foi evoluindo, vai pensando nas tendências e o que vem fazendo. Então, o que hoje a gente escuta muito de omnichannel, né? Lá atrás ainda a gente nem falava de multichannel, né? Então, a gente, após lançar um e-commerce, a gente também já começou a vir com um trabalho dentro das farmácias de experiência, né? Porque acho que é o que a gente já viu há 3 anos atrás, que a gente precisa fazer diferente, né? Eu acho que a gente precisa aproveitar da tecnologia para a gente poder criar essa jornada, né? Então, há 3 anos atrás, a gente já começou a levar para o PDV uma promoção que já começa a ter uma relação de régua de relacionamento entre o on e o off. Ou seja, os colegas da nossa área trabalhavam o ponto de venda com materiais promocionais, mas com recursos digitais, né? A gente foi certamente, pioneiro em fazer promoção com realidade aumentada no ponto de venda. A gente fez treinamentos com óculos 3D dentro do ponto de venda. Então, a gente levou experiência diferente para esse importante, né, personagem dentro da farmácia que vai prover, né, serviços à saúde aos pacientes, né? Então, acho que, para mim, esses canais que a gente foi abrindo, hoje é o que a gente escuta, né? Ser omnichannel, né? Buscar uma jornada de relacionamento. Então, eu acho que o que faz isso é você manter a sua mente criativa, né? Eu acho que é você ser curioso e você sempre estar buscando estar à frente das tendências. Eu acho que faz com que a gente, nesse momento, talvez esteja, uma frase que eu uso muito, tá? Então vou aproveitar e usá-la, é estar confortável mesmo estando desconfortável, né? Um momento que mudou tudo, mas se você sempre está sendo criativo, buscando inovar, buscando se adaptar rápido, o confortável mesmo estando desconfortável acontece, né? Como, né, acontece aqui para todos, conversando, né, no modelo de live, que pode gerar esse desconforto também. E aí, o outro case que eu quero rapidamente falar não tem a ver com tecnologia, mas tem a ver com a minha posição, né? Então, muito tempo no varejo farmacêutico, né? Trade marketing, nacional de vendas, né? Nacional de trade, de inteligência comercial. Mas esse ano eu estou em uma nova área, né? Chamada go-to-market, né? Então, é uma área que, se você procurar na indústria, não encontra. Então, já vê que a inovação também está nos papéis novos, né, que a gente pode oferecer para o mercado. Então, o meu papel hoje, como go-to-market, para mim já é um modelo de melhoria, né? É uma área criada para que a gente possa cada vez mais ter foco no cliente, entender as necessidades, né, ter um trabalho bem estratégico para poder oferecer soluções que vai impactar o mercado da saúde como um todo, né? A cadeia da saúde como um todo. E assim a gente acredita que os pacientes vão ser impactados. Então a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então a minha jornada de 2020, ela vem com essas duas coisas: uma posição nova, né? Uma posição que a gente está desenvolvendo no Brasil, e o Covid junto. Então, para mim, um desafio fantástico, né? Porque, para mim, quanto mais desafio, acho que fica mais gostoso. Então, acho que esses são meus depoimentos. Acho que a jornada no varejo digital, algo que a gente já experimentou, e um case do meu papel atual, que go-to-market, né? Ser head de go-to-market para a Pfizer é uma posição nova. Então, a gente está inaugurando o mercado para levar soluções e programas aí para os pacientes. Bom, então é tudo novo, de novo, né? E ainda mais com uma pandemia no meio, né? Um super desafio. Você comentou algumas coisas que eu acho bastante interessante, que é essa coisa que você falou do curioso, né? Do confortável, só que não muito, que é aquela coisa do feliz e insatisfeito, né? Essa frase eu escutei muito, e eu acho, fazendo um paralelo, falando um pouco aqui da minha terra, que é o Nordeste, é assim, bicho de barriga cheia dorme, né? E aí corre risco. Então, exatamente. Satisfeito, e acho que uma palavra que, se quem não entendia o que ela significa, está sentindo na pele hoje em dia, que é usar resiliência, né? Então, como é que, numa situação como essa, eu não deixo cair os meus projetos, os meus objetivos, ajudo quem está do lado e consigo dar passos para frente.
Ótima colaboração, e essa questão do papel novo, acho que a gente vai ver muito disso no novo normal. Acho que muitas novas funções e modelos vão aparecer. Queria chamar o Diogo. Desculpa, Wilson, pode complementar, por favor. Acho que só fechando é isso mesmo. Acho que a provocação que eu faço a todos é: estejam confortáveis, mesmo estando desconfortáveis, né? Teste, arrisquem, saiam na frente, que acho que ele está ensinando a isso, o Covid, né? Com certeza. Diogo, eu queria te convidar para você se apresentar, por favor, e falar um pouquinho do case que você trouxe para a gente hoje. Obrigado, Janaína. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Diogo Barsi, eu sou gerente de produto, estou na área do marketing da indústria farmacêutica há 14 anos, então é importante, muito legal essa oportunidade de estar aqui para falar com vocês dessas minhas experiências profissionais. Não tenho tanto tempo de carreira como nossos colegas painelistas, mas acredito que possa aí também contribuir com o meu exemplo. Concordo plenamente com o que a doutora Ângela disse, de que inovação não é só digitalizar ou só inovar através do digital. E o meu caso, especificamente, por acaso, sim, tem a ver com digital, mas é para endereçar uma dor específica. Então, uma dor que a gente vê muito acontecendo, independente da área terapêutica hoje, os pacientes, na vida real, terem dificuldades para manejar as suas doenças no dia a dia deles, mesmo a gente sabendo que os medicamentos já foram testados, possuem uma excelente eficácia, né, as famosas doenças crônicas, né, é super difícil mesmo manejá-las no dia a dia. E é muito difícil também para a indústria farmacêutica conseguir endereçar essa dor de maneira apropriada, devidamente pelo motivo de quanto se custa se fazer um adequado controle no dia a dia desses pacientes, né? Seria realmente muito custoso. E daí, portanto, o digital tem uma função diferente, porque o digital você consegue escalar, né? O digital você consegue atingir um número muito maior de pessoas oferecendo um serviço que provavelmente enderece essa dor. E eu tive a felicidade de iniciar um projeto nesse sentido, digitalizando a comunicação entre médicos e pacientes através de um aplicativo que sim ajudou na aderência ao tratamento e, portanto, no final, também tem ajudado muito esses pacientes manejarem melhor as suas doenças e atingir um melhor controle. Então, eu acho que o digital, de novo, não é o fim, mas é o meio pelo qual que, às vezes, você consegue endereçar alguma dor. Perfeito, obrigada, Diogo. Vou convidar o Maurício, né, o senhor das loucurinhas de inovação aqui na Triunfo Sandler, para contar um pouco da experiência dele. Tem mais tempo de indústria que você, viu, Diogo? Por incrível que pareça. Eu tenho 16 anos já entre agências de health, né? E eu lembro, inclusive, de um case que foi o primeiro Outubro Rosa do Brasil. Eu lancei ele aqui, né, fazendo o primeiro pintar o Cristo Redentor de rosa, né? Foi eu que estava lá, também na época, né, trabalhando com a Roche, né? Mas é interessante ouvir, né, tudo que vocês falaram também, né? Eu sou um grande entusiasta, né, de inovação, né, de tecnologia. Eu sou uma pessoa que busca sempre tudo, né? E acho que a minha conversa sempre, né, é muito aberta com meus clientes, né? O Diogo, né, eu sempre tenho um prazer de sentar numa mesa com ele, né, tranquilamente conversar sobre os problemas que ele tem, para que a gente tente achar junto uma solução, né? E projetos como o que o Diogo tocou, inclusive que o Wilson também falou, em algum momento eu participei, né? Em algum momento eu tive que colocar a minha mão ali para tentar, né, fazer algo inovador para os momentos que vocês estavam precisando, né? Claro, né, eu tenho muitos momentos aqui com meus clientes, né? E essa abertura me dá toda essa mobilidade para conversar sobre inovação. Mas eu tenho um case que é muito interessante, né? Que alguns, né, tenho desde gamificação, né? Já fez games aqui para tentar engajar, né, um público que seria extremamente difícil de engajar. Então, imagina você num congresso onde você teria que colocar um médico para falar, né, para jogar um game, né, em realidade virtual.
né? Então, assim, o médico que era urologista, então, essa idade não ajudava. Mas a gente teria também que colocar esse médico para jogar, para que ele entendesse a nossa campanha, né? E esses movimentos geraram prescrição, né? A gente vê tudo isso acontecer, né? Mas eu tenho um case muito interessante, que é um case relacionado a evento, né? Então, a gente tem aqui muitas discussões, né? E um cliente chamou a gente e falou assim, poxa, Maurício, né? Eu gasto 1 milhão por ano em evento, né? E eu perguntei, mas o que esse 1 milhão que você gasta retorna, né? E meu cliente falou assim, eu não sei. Eu sei que eu tenho que fazer esses eventos, eu tenho que colocar esses eventos na rua, porque eu sou requisitado pelo pessoal do campo, pelos médicos, tudo. E eu falei assim, poxa, mas você tentou centralizar todas as suas ferramentas em uma, para que você consiga ter métrica disso? Hoje, se você não consegue medir, não adianta você investir em algo que você não consegue medir, né? É muito difícil você colocar 1 milhão e não saber se isso está tendo resultado ou não na ponta, né? E o cliente olhou para mim e falou assim, puxa, você tem razão, eu não tinha pensado nisso. Eu faço uma ficha em Word, eu faço um Excel aqui para tentar achar agenda. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma plataforma para você, onde a sua ponta no campo consiga transformar isso num evento, você passa por aprovadores internos, essa aprovação interna te dá um valor, você investe esse valor, né, na sua plataforma e você consegue ter gráfico de tudo que está acontecendo. Então, esse evento, você faz um quiz antes, um quiz depois, você consegue ter uma ideia do o que ficou de residual desse evento que você fez, né? Então, esse case é muito interessante porque a gente percebeu-se, né, que você gastava um dinheiro, né, e que não tinha uma efetividade, né? A ferramenta custou menos de 10%, custou muito pouco para ela entender que esse dinheiro investido não trazia o retorno que ela esperava. E aí ela teria que fazer um shift, né, nessa maneira de você trabalhar. A gente fez, né, claro, né, alguns outros projetos parecidos com esse, mas esse ficou muito marcado para mim, porque o cliente, né, a maneira de trabalhar que a gente sempre fez aqui foi essa, né, de sentar numa mesa, né, explicar a dor e a gente tentar achar a melhor solução. Como eu falei, eu tenho 16 anos de indústria farmacêutica aí trabalhando em agência e tem muita pouca coisa que eu não vi, né? Então, eu sempre falo com o meu cliente da seguinte forma, poxa, eu vi isso que você está me falando na indústria automobilística, foi aplicado dessa forma, né? Foi reativo, foi ativo, foi assim que foi feito. Então, isso funciona com você se você for falar com o médico. Eu vi isso na indústria alimentícia. Isso que você me falou funciona se você pegar o seu rap e colocar dessa forma, né? Então, toda essa inovação, na verdade, é ressignificado de algo que a gente já que está sendo feito. Está sendo feito muita coisa, né? Mas a indústria, claro, né? A gente tem aí barreiras de burocratização que a gente sabe que são necessárias, né? Claro. Mas eu acho que eu sempre cito muito o exemplo do Uber, né? Não existia isso, né? O que aconteceu foi a tecnologia empurrou, né, a legislação para tentar achar uma saída para que esse tipo de plataforma fizesse o que está fazendo hoje, né? Então, assim, a Covid está fazendo a mesma coisa, está empurrando, né, a tecnologia e a burocratização para tentar achar caminhos para a gente achar caminhos para que a gente passe da melhor forma possível dentro desse cenário, né? Então, eu acredito que aí nas próximas semanas, meses, né, a gente teve aí cenários vai acabar em setembro, vai flexibilizar em dezembro. Eu acredito ainda que a gente vai ter que fazer um híbrido e aí esse shift, né, essa chave, né, vai ter que ser mudada dentro de cada laboratório, né? A flexibilização dessa quarentena, né, a flexibilização do Covid, vai ter que gerar uma flexibilização da burocracia interna para que aconteça a inovação. Ótimo, Maurício, obrigada pela sua participação. Que um ponto alto da sua fala é essa questão de empurrar, né? Assim, tem alguns movimentos, a gente já viu isso acontecendo muito com medicamento de alto custo no Brasil, como os movimentos e as necessidades podem empurrar algumas
percepções e algumas liberações. E a doutora Honda está vivendo isso, né? Acho que nunca foi tão rápido uma aprovação para usar teleconsulta, telemedicina. Exatamente. Agora. E aí, realmente, enquanto o Maurício estava falando, eu estava pensando exatamente nisso. Porque, por exemplo, a teleconsulta, né? A telemedicina ela já existe há algum tempo, mas a teleconsulta ela foi autorizada agora realmente por conta da pandemia, né? Para a segurança do paciente e da segurança do médico também. E naturalmente, a gente, como médico, já fica fazendo isso, né? Meio que consultar o paciente por várias vias. Mas fazer pela via certa, depois que a gente vê que, por ser burocrático, por isso que eu falo, o Brasil é um país que, quando você faz tudo certinho, dá um desgosto, porque tudo é muito burocrático, demora muito, tudo, né, causa um problema enorme. E agora a gente está vendo que todo mundo está tendo que agilizar e transformar isso numa coisa muito mais rápida. Por exemplo, essa parte da assinatura eletrônica, para a gente poder fazer a prescrição digital, o certificador que a gente tem, normalmente só dá para fazer pessoalmente. Você tinha que ir até a loja para fazer essa certificação digital pessoalmente. E agora eles estão fazendo por videoconferência. Então, assim, foi muito legal, porque antes era uma coisa que eu não conseguia fazer, inclusive porque o próprio CRM tinha falado, não estamos fazendo a carteira digital, eu achava que só daria para fazer pela carteira digital, e pela pandemia estava suspenso. Então, assim, a gente viu que, por exemplo, o CRM não conseguiu essa agilidade, mas, por exemplo, os certificadores, sim, eles gravam, você segura o seu documento enquanto está fazendo a gravação, então eles conseguem ver ali, eles te mandam um certificador, um código, uma senha pelo seu celular, depois mandam pelo seu e-mail e conseguem ver que você é a pessoa que você está dizendo que é. E eles conseguem fazer essa certificação. Então, as coisas, elas estão acontecendo. Na hora que o Maurício citou esse exemplo de empurrar a revisão de algumas regras absolutas do ponto de vista jurídico, eu lembrei imediatamente da telemedicina. E ela tem muito a ver com essa citação do Maurício, porque há um questionamento se ela fica, né, no pós-Covid. Então, a gente vai assistir esse case se desenhando. A gente se estendeu, o que era esperado, né, porque os assuntos são ótimos, e aí a gente vai entrar numa parte agora, acho que da discussão muito divertida, porque a pergunta esse bloco e quando a crise chegou, como a gente se comportou e como os nossos colegas de trabalho, nossa família se comportou. E teve de tudo, né, gente? Teve pessoas que ficaram completamente paralisadas, e teve outro grupo de pessoas que se inscreveram em todos os cursos e recompraram todos os livros, né? Assim, já que eu tenho tempo, deixa eu preencher esse tempo todo aqui, que eu não sei o que é que eu vou fazer com esse tempo, né? Dessa coisa da hiperatividade de muitas coisas ao mesmo tempo. Algumas outras pessoas já foram fazendo, e aí errando e acertando, né? A gente viu vários perfis aí se desenhando. E aí eu queria que vocês pudessem comentar um pouco como foi para vocês e assim, que história vocês viram acontecendo na empresa ou na família de vocês que conta um pouco dessa dificuldade dessa adaptação, dessa mudança tão brusca que foi para a gente no dia a dia de trabalho. Eu vi ontem, eu estava num webinar de telemedicina e um médico fez uma pergunta para o palestrante que estava falando sobre a parte jurídica. E muito espontânea, assim, ele já estava cansado, inclusive, do webinar, visivelmente, né, porque a gente está aqui, todo mundo virou apresentador de telejornal agora. E aí ele falou assim, vocês também ficam mais cansados de fazer telemedicina do que a consulta ao vivo? E eu me identifiquei tanto, porque eu também tenho ficado mais cansada, né, de todas as reuniões online. Então, assim, é uma mudança de comportamento tão pesada para o nosso modelo mental que a gente está ficando mais cansado de casa, né? Então, dito isso, eu queria que vocês começassem aqui. Vamos ficar os 6 na tela, tá? O tempo inteiro, para a gente ir trocando ideia. E só fazer dar uma dica para o público, o pessoal que está nos assistindo. Estamos muito felizes com a audiência. A gente queria pedir para vocês, agora que vocês conhecem o currículo dos nossos painelistas, temos muitos amigos, mas ouviram os cases,
comecem a mandar as perguntas que tenham a ver com a natureza do que eles implementaram, né, com as áreas que eles atuam, para que daqui a pouco a gente comece uma discussão com as perguntas de vocês. Quem vai começar me contando como foi, ou o que viu? Vamos lá, Wilson. Vamos, Janaína. É um bom ponto, viu? Eu diria. Bom, a gente já está de quarentena, que já não é mais de quarentena, né? Na verdade, já estamos 63 dias. Então, nesse início, coisas que aconteceram foram muito engraçadas, né? Que só acontece quando você realmente vivencia, né? O primeiro dia meu de home office, a gente tinha a primeira reunião, o cara da net do lado de fora da minha casa estourou o fio. Puxou o fio da internet e eu não consegui participar da primeira Webex, né? Então, você fala, nossa, não é possível, só porque agora começou esse trabalho home office, me arranca o fio da internet do lado de fora. Outras coisas que aí é meu case, né? As primeiras 2 semanas eu parecia um maluco. Era 10 horas na frente do celular, na frente do computador. Então, o que aconteceu? Gerou até enxaqueca em mim, né? Eu nunca tive, mas gerou um estresse de visual, né? Porque eu nunca fiquei tanto tempo na frente de um notebook, né? Outras coisas que acontecem é isso aqui, ó, filha passando atrás, ó, que legal. Sempre acontece isso, né? Vida como a vida é assim, né? Então, acho que também várias pessoas devem ter vivenciado, passado por isso, né? Crianças, ou a vida está continuando, né? E após essas 2 semanas, eu acho que daí veio os aprendizados, né? Eu não fui um dos que foi fazer milhões de cursos, mas realmente, como a minha área é nova, eu fiz muitas reuniões virtuais. E isso realmente me esgotou, levou um estresse, né? Aí da enxaqueca. E aí, depois a gente aprende, vai agora se organizando, né? Então, dicas bem importantes, né? Achar as pausas para você relaxar, né? Você precisa entender que precisa relaxar de vez em quando, né? Mesmo trabalhando de home office, né? Outra coisa muito interessante que a gente aprendeu, né, também nesse processo aquele cafezinho que a gente tinha, né? Aquele bate-papo de corredor, não vem tendo, né? Então, a gente começou a aprender a criar esses tipos de bate-papo, né? Então, marca um bate-papo com um colega para falar de outras coisas. Cara, preciso relaxar um pouco, vamos, né? O que a gente fala, oxigenar um pouco. E a gente fala de qualquer outra coisa ali, 15, 20 minutos, e depois a gente volta a trabalhar. Então, acho que realmente aconteceram coisas engraçadas, coisas que nem tão boas, né? Mas que a gente aprendeu e hoje olha para trás e fala, cara, aprendi rápido, hein? Essa teve que aprender rápido, né? Como a Janaína comentou, né, do nordestino, cara, tem que acelerar, senão afunda, né? Se dormir, já era. Alguém tem algum case para falar, assim, que se viu completamente no outro time dentro da sua corporação? Porque eu acho que isso aconteceu também, né? Gente tentando acelerar e aí, de repente, a instituição muito preocupada como as coisas iam se desenhar. Essa questão das intervenções são sensacionais. Quem não viu os filhos dos outros, os gatos, os cachorros, nesses 60 dias, não trabalhou, né? É verdade. Eu vi uma frase que era muito boa, que é assim, você não está fazendo home office, você está em casa numa pandemia, achando maneira de trabalhar. É isso. É isso aí. É isso. Oi, pessoal. É o Bruno. Eu acho que tudo isso que a gente está vivendo é um aprendizado assim contínuo, né? E nesse contexto de pandemia ou de crise, enfim, para mim menos é mais. O que é que eu comecei a perceber, né? A Janaína trouxe aí uma série de coisas que as pessoas começaram a buscar, né? A fazer curso, a ler livro, né? Uma série de coisas. E eu acho que tudo é válido. Mas eu acho que a gente precisa... isso é uma opinião minha, né? E eu converso muito com um amigo meu chamado Cláudio Lizondo, né? A gente sempre fala muito sobre como é que a gente precisa abandonar o nosso mindset tarefeiro, porque se a gente deixar, a gente vai ficar tomado por uma série de coisas que às vezes não são tão relevantes. Como é que a gente começa, usando a psicanálise, focar na capacidade negativa? E o que é capacidade negativa? É coragem,
é aptidão para você abandonar algumas coisas que você já fazia há muito tempo e você não precisa mais, é priorizar. E o que é que eu comecei a fazer? E aí eu vou trazer para vocês um exemplo do meu dia a dia, né? Eu comecei nas 2 primeiras semanas muito intenso, como o Wilson colocou, né? Não tinha tempo para absolutamente quase nada, né? Não tinha mais aquela visita ao café ou na mesa do colega, falar alguma coisa sobre sua família, enfim, era uma reunião atrás da outra, até porque todo mundo sabe onde te encontrar, né? Você está em casa e está ali, né, à disposição. Eu acho que um grande aprendizado nesse momento, e dentro desse contexto de capacidade negativa, de experimentar o novo, de assumir risco, é o lado genuíno de você aproveitar esse tempo, não só para ler livro, não só para fazer curso, mas para ajudar o outro, não só como líder, todos os outros colegas dentro da companhia, como a gente pode colaborar, seja do ponto de vista profissional ou pessoal, como o Wilson mostrou, né, a filha dele passou aqui atrás dele, mas imagina quantas mães e pais também estão vivendo o apoio aos filhos dentro de casa, porque um home office, numa vida normal, sem pandemia, os filhos estão na escola, às vezes tem alguém em casa para colaborar, agora não, tem que fazer o café da manhã, tem que fazer o almoço, tem que ajudar na escola, e tudo isso faz parte de um processo genuíno de mudança e que a pandemia ajudou a gente a acelerar. Então, a tolerância, a adaptabilidade, né? Saímos de lá do mundo das cavernas, e o ser humano ele é incrível, né? A gente conseguiu, ao longo do tempo, se adaptar a várias coisas. E aí a gente sai das 2 primeiras semanas de um modelo onde não tinha espaço para ir nem no banheiro, para agora a gente conseguia fazer uma série de coisas que a gente achava que não conseguiria. Então eu faço esse convite a todos, que é realmente se entregar ao desconhecido, experimentar o novo, porque eu acho que nós vamos ser muito mais produtivos, aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível e abandonar um pouco o carpete das empresas. Acho que isso realmente vai ser um legado que essa pandemia vai deixar também do ponto de vista corporativo. Eu vi uma reflexão e me chamou bastante a atenção, foi de alguém da OMS, eu acho, né, em alguns dos milhões de noticiários que a gente tem recebido. O comentário era a avaliação da globalização, né, um assunto muito sensível, assim, a gente quis muito a globalização, trabalhou em função dela, né, criou situações de a companhia aérea com preço melhor, tempo para viajar, né, as pessoas precisam se encontrar ao vivo, a gente precisa ir para os congressos, participar de tudo, porque agora é globalizado, todos nós falamos mais de uma língua, a gente se globalizou de fato. E o excesso de globalização gerou a nossa pandemia, né? Se a gente não se deslocasse tanto entre países, entre culturas, para coisas que poderiam, por exemplo, um congresso acontecer cada um na sua casa, ou pelo menos os maiores, talvez a gente não tivesse tido uma disseminação tão grande. É uma reflexão profunda. E aí o comentário no fim que talvez a gente possa aproveitar o grau de tecnologia que a gente tem, que a gente está descobrindo, né, fazendo, por exemplo, a gente não fazia com tanta frequência e vê que é totalmente possível e gostoso e adequado um webinar, né? E deixar para se deslocar, para globalizar, quando for para se divertir, quando for para viajar, quando for para curtir a família. Então, uma reflexão bastante disruptiva mesmo, do ponto de vista, será que a gente tem que se deslocar tanto entre os países e viajar tanto e correr tanto risco de levar ou trazer uma situação como a que a gente está vivendo agora, de uma pandemia? Diogo, e você? Como foi? Bom, foi um desafio como de todos aí, do ponto de vista profissional e pessoal, né? Eu acho que o ponto que o Bruno colocou é muito pertinente. Quer dizer, não é só o trabalho em casa, mas ainda assim os afazeres da casa, né? Que precisam ser manejados no mesmo período que, teoricamente, você não tinha essa preocupação antes. Mas eu vejo que pessoas agindo em diferentes fases, né? Eu acho que cada um tem uma fase própria de passar por isso, mas aquela fase da negação, depois aquela fase de você aceitar melhor, né, o que está acontecendo, e agora mais de adaptação. Mas algo que eu acho que foi unânime
entre todas as pessoas com que eu pude me relacionar, foi o medo, a incerteza das coisas, né, e que ainda estamos passando, né. Então, eu acho que essa questão da incerteza num período tão delicado quanto esse, foi algo que chamou muitas pessoas e que fizeram também as pessoas mais tolerantes. Então, talvez esse tempo que a gente está achando, como o Bruno levantou, de fazer coisas que a gente nem sequer achava que tinha tempo de fazer, é porque eu acho que a nossa tolerância também aumentou de maneira significativa. Espero também, assim como vocês, que esse seja um legado que a gente que perdure e que seja aí para ficar. Ô, Janaína, é o Wilson, posso só dar uma contribuição adicional? A janela está muda. Pode falar, Wilson, estamos te ouvindo. Legal. Acho que esse ponto do Bruno muito legal e também falando um pouco desse final, né? Eu acho que a gente conseguiu, ao final do dia, né? Eu vejo muitas pessoas nesse cenário, administrar melhor esse tempo, né? Eu acho que a gente, como o Bruno comentou um pouco do tapete da empresa, antes a gente tinha um home office de 1, 2 dias, hoje a gente está todos os dias, né? Um exemplo, eu levo 2 horas para ir até São Paulo e voltar, né? Eu moro no interior e trabalho no escritório. Então, eu ganhei 4 horas, cara. Né? 4 horas para mim, eu consigo, hoje em dia, olhar meus filhos, né? Poder aproveitar um pouco mais, né? Então, eu acho que o pós vai ajudar a gente a refletir esse equilíbrio também, né? Eu acho que no início foi uma loucura, mas acho que como você comentou bem, acho que as coisas vão se azeitando e a gente vai encontrar, eu espero muito o equilíbrio, né? Um pouco pessoal e profissional também, porque o uso da tecnologia deve ser mais utilizado, né? Doutora Ronda tinha levantado a mãozinha. Isso, bastante. Eu só queria trazer, conversando com todos, e foi uma coisa muito recorrente que eu ouvi dos colegas, principalmente agora do mundo corporativo, é que eles estão trabalhando muito mais do que trabalhavam antes, né? E isso é uma reflexão que a gente precisa trazer no nosso dia a dia, não só para esse momento que a gente está, acho que esse momento, na verdade, exacerbou tudo. O que a gente precisa é trazer a consciência do que a gente faz e como a gente faz. Né? A gente vive num dia a dia muito louco e a gente não para olhar o resto. A gente não para olhar para a gente mesmo. E a gente está tendo essa oportunidade, né, de poder olhar e falar, isso funciona para mim, não, isso não funciona para mim. Né? E não sair enlouquecidamente fazendo tudo. Ou paralisar completamente, né? Que é o que o Diogo falou. A gente tem essas fases mesmo, né? Que nem a gente vê na psiquiatria do luto, por exemplo, né? Você tem dos períodos, a primeira negação realmente, depois você aceita, depois você cresce. Então, se dê essa chance, né? Não entra na loucura da rotina de novo, né? Já que a gente está tendo essa oportunidade de criar esse novo normal, eu acho que a gente precisa se permitir a isso. A gente é criado no mundo em que a gente é muito do ter. Eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma posição, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter isso. Mas o que eu sou? Né? O que eu mesma sou e o que eu posso fazer para o resto? O que eu posso fazer para mim? Né? Eu já vi aqui que a gente juntou um monte de gente que pensa muito realmente no outro. E o que eu posso fazer para mim? É importante a gente fazer para a gente. Porque no momento que a gente faz para a gente, isso reflete para o outro. Mas a gente esquece de fazer isso. Né? E a gente começa a criar uma rotina que a gente fica enlouquecido tudo de novo. É verdade. Então, a gente tá Quando o Bruno começou a falar do ponto de vista dele, pensando aqui do olhar um pouco mais da consultoria, parece que a gente está recebendo um nível de pressão tão grande, né? Porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo, que eu tenho a sensação que serão mudanças regenerativas, né? Porque elas estão sendo tão profundas e acho que tem coisa que a gente não vai perder e que bom que não, né? Eu vou começar a introduzir as perguntas. Tem uma pergunta que tem a ver com a fala do Wilson e um pouco com a do Bruno também, que é essa questão de... a gente recebeu uma pergunta do tipo, eu estou tendo uma reunião atrás da outra e no final do dia tenho a impressão que o trabalho não rendeu. Como é que vocês estão sentindo isso? Assim, como lidar com essa situação e com essa sensação, já que no dia a dia, na empresa, ele tinha a sensação de que a rotina dele era muito dinâmica, né? Wilson, você pode começar ajudando a gente a responder essa pergunta?
Posso passar um pouco do que eu vivi, né? Que eu acho que aconteceu isso também no início, né? Muitas reuniões e às vezes você vê não é produtivo, né? O que eu aprendi, né? Aqui nesse período é que talvez a gente também precisa ser um pouco mais disciplinado, né? Da reunião ter um objetivo, né? Qual é o objetivo dessa reunião, né? Que tópico nós vamos discutir? Porque senão as pessoas hoje vê a nossa agenda livre e marcam reuniões. E às vezes nem diz muito tópico, vamos conversar sobre o quê? E aí fica improdutivo. Então, uma dica é que negue reuniões que não têm objetivo, que não têm o papel seu. Acho que é um bom início. Outro, às vezes a gente fica cansado de participar de várias reuniões. Então, eu e a companhia, acho que é um bom ponto de elogiar a companhia que eu trabalho, ela pediu para você parar pelo menos 2 horas do seu horário de trabalho, para fazer breaks mesmo, né? Então, eu tenho feito 30 minutos de manhã, 30 à tarde, 10 minutos pela manhã, enfim. Crie esse hábito de pôr alguns breaks, porque às vezes não está produtivo porque você cansou, né? A estafa mental também vem junto. Eu vivenciei isso, né? Então, eu deixaria esses 2 itens. Negue reuniões que não têm objetivo, force os colegas a pôr objetivo de para que você está lá e dê algumas pausas para respirar. Tá mudo, Janaína. Acho que o mudo... Não, Janaína, né, Bruno? E Diego também. Ficou mudo da Janaína. Eu também vou acrescentar um ponto. Por favor, Diogo, por favor. Ok. Uma coisa que tem me ajudado muito, porque esse é um sentimento muito legítimo que aparece quando a gente fica o tempo inteiro em reunião, principalmente quando você tem um projeto ou algo a cumprir. Uma coisa que tem me ajudado é, de fato, bloquear ali meia hora, 1 hora da minha agenda, né, para esses projetos ou algo específico que eu preciso me concentrar, seja para fazer uma apresentação ou para concluir algo importante, porque aí eu me sinto fazendo também o que eu preciso. Então, mais uma dica aí para esse sentimento melhorar. Então, reservar a agenda não só para calls, mas para fazer o seu trabalho, que você faria na sua sala, né? Se não é tão fácil marcar novas reuniões. Mais alguma colocação sobre esse ponto? Eu tenho uma pequena, na verdade, que acho que é esse sentimento que foi colocado aí. O que me pareceu também nesse cenário que a gente está vivendo, né? Me pareceu que de tantos calls que aparecem, né, acaba sobrando pouco tempo para produzir realmente, né? Então, acho que ficar de olho nisso é importante, né? Porque senão você começa a fazer os calls e, no final das contas, além dos calls, precisa ter uma produção, né? Você precisa colocar, escrever, fazer, e aí reservar tempos para calls talvez seja interessante, realmente. Então, definir esses calls, mas também tem que definir que, quando você está no call, não existe a produtividade que talvez na ponta você precisa fazer, a entrega, né? Então, eu acho que é relevante aí a gente separar esses momentos para também fazer a produção, né? É um aprendizado que eu estou nesse aprendizado ainda, né? Mas aí eu vou chegar lá. E aí a gente recebe aqui, para fechar esse ponto, para a gente ir para o novo normal de fato, né? O que a gente vai carregar do que a gente está vivendo agora. O Marcos Massula, ele fez uma afirmação desse nosso bloco, que é: uma coisa é fato, vamos aprender a ser mais objetivos em reuniões. Apesar da gente estar tendo mais reuniões, eu particularmente sinto que realmente as reuniões são mais objetivas. Porque como a gente não precisa fazer tudo, né, aquela entrada, sentar, pegar água, café, parece que a gente vai ganhando 20 minutos em cada reunião. Eu senti isso também, Massula. Eu sinto que as reuniões estão ficando mais objetivas. Não sei o que vocês acham, mas eu senti um pouquinho isso na prática. A gente está fazendo mais, mas elas têm sido mais curtas, né? Eu tenho essa percepção. Bom, e agora... Desculpa, Bruno? Posso falar só? Eu queria só fazer um complemento e fazer uma provocação, tá, a todos. Tudo isso que os colegas falaram, eu também vivo, né? Mas eu acho que a provocação seria: será que a gente precisa participar de todas as reuniões? O quanto a gente precisa confiar nos times que a gente trabalha ou nos squads que a gente participa e deixar eles tomarem as decisões, né? O quanto eu estou seguro que eles vão tomar a melhor decisão, mesmo sem eu ou qualquer outro colega
estar ali dentro daquela sala, seja virtual ou presencial, e nesse mundo agora mais ainda. Então eu acho que essa é uma provocação genuína para a gente ficar pensando, porque aí vai um pouco daquilo que eu falei para vocês, da capacidade negativa, né, que é abandonar o conhecido, né, lançar o desconhecido e deixar que as pessoas resolvam e cheguem a essa conclusão. Pois é, então vou pegar esse gancho agora e vamos para o desconhecido, né? E aí a gente chega na terceira parte da nossa discussão, que é tudo que a gente aprendeu até agora, por bem ou por mal, né? Errando e acertando, enfim, levando um tempo para produzir essa mudança. O que vocês acreditam que a gente vai carregar de fato para frente, né? Para esse novo normal que a gente já está vivendo, né? Nossa quarentena de 60 dias, acho que a gente se preparou para 20, 40 e agora a gente, tá, então vamos já começar a encarar como novo, não como estranho, de repente, e o que é que eu vou adaptando aqui nesse novo normal. E aí eu vou colocar para vocês, a gente até teve essa discussão quando a gente estava montando o nosso painel, do ponto de vista da minha identidade de empresária como líder da agência, né? Um exemplo claro que eu até comentei com vocês e eu já estou carregando esse novo normal. Porque a gente, no trabalho de agência, a gente se encontra, a gente conversa, a gente tem muito brainstorm, né? E faz parte do processo criativo. E a gente tomou um choque, tipo, e agora? Como a gente vai criar cada um da sua casa? E a gente tinha sempre uma dúvida de como seria home office na situação de agência. E a gente teve uma experiência fantástica nessa crise, né? E aí, do ponto de vista empresarial, o que eu percebi? Para que tanto espaço de escritório? Se a gente pode diminuir o espaço ficando próximo e fazendo rodízios, né? E aí, de fato, né, bem organizados, enfim. Então, isso já é um aprendizado do ponto de vista administrativo do meu negócio, né? Eu posso ter espaços menores e ter minha equipe com mais dias de home office, podendo viver a parte boa do que estão experimentando agora e ainda sendo extremamente produtivo, gerando economia para o negócio, gerando economia para o ambiente, porque se deslocam menos, e ganhando tempo para elas, né? Então, assim, é praticamente uma corrente do bem. Mas precisou acontecer uma situação como essa para que a gente, do lado de cá, os líderes, os sócios, enxergassem que sim, é possível criar, ser produtivo, mesmo em home office. Então, partindo desse exemplo do que eu vivi, o que é que vocês perceberam claramente que vai dar para carregar para esse novo normal, começando pelo Diogo? Então, Janaína, esse é um ponto legal, porque eu acho que agora a gente vai refletir cada vez mais em situações que a gente faria basicamente presencialmente, e que agora, como a gente teve essa necessidade de fazer virtualmente e viu que pode dar certo, a gente vai levar isso para frente. Então, por exemplo, pense num workshop que exige dinâmicas, que exija a interação entre grupos, discussão entre os participantes, enfim, toda uma dinâmica que você jamais pensaria fazer virtualmente. E nesse período, eu acho que a gente teve felizes aí, experiências de poder, sim, fazer workshops online e com resultados tão bons quanto os presenciais. Então, eu acho que a gente vai acabar refletindo cada vez mais como profissionais sobre qual é o nosso objetivo e refletir todas as vezes, será que não é possível fazer de maneira diferente? De novo, a gente vai estar economizando, vai estar melhorando o meio ambiente, menos poluição, tem tanta coisa aí que a gente está agregando, e eu acho que essas coisas vão sim passar por esse período e essas reflexões vão aumentar cada vez mais. Ótimo. Quem quer fazer uma colocação a respeito desse tema? Eu não vi. Doutora Ângela Ronda e depois Maurício. Eu acho que uma coisa que vai melhorar cada vez mais e que a gente vai levar isso, porque a gente está tendo que exercitar aqui no virtual, é a comunicação. Eu sempre disse que a comunicação ela é fundamental, né, em tudo, seja ela falada, seja ela vista, seja ela escrita, e a gente vê que a gente está tendo que utilizar muito disso. E na medicina, eu posso dizer que a telemedicina, ela realmente não vai... Eu acho que agora os órgãos vão ter que
que transformar isso e vai ter que acelerar realmente, porque hoje a gente vê que consegue atingir melhor o paciente, você consegue trazer ele, principalmente, por exemplo, paciente idoso, que você não conseguia fazer a mobilidade dele, você consegue fazê-lo, assim, virtual. Atendi vários idosos virtual e que foi muito interessante, porque eles mesmos, em relação a essa própria tecnologia, eles não tinham essa intimidade. E, no entanto, foi muito excelente, né? Só que eu tive que realmente trabalhar toda essa parte de comunicação, porque ela é diferente. Mas, ao mesmo tempo, você conecta muito melhor com as pessoas. Por quê? Porque você tem que se fazer entender melhor e você tem que entender o outro de uma forma melhor, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai desenvolver durante esse período, a gente está desenvolvendo e vai levar isso para frente. Eu acho que isso vai ser um ganho muito grande. Gente, só para fazer uma colocação, como daqui a pouquinho a gente vai ficar trabalhando com as perguntas, né? E é ao vivo, eu não estou olhando o WhatsApp, tá? Eu estou olhando as perguntas aqui, que são muitas e muito interessantes. E aí, até para compartilhar com vocês, porque não chega para os painelistas, né? Eu estou aqui com a ajuda da Carol, de back-office. A gente tem uma participação muito interessante, a gente está recebendo feedback que a conversa está leve, interessante, tá? Então, eu queria dar esse feedback para vocês também, que está cada um da sua casa aí, sem saber do que está acontecendo aqui no back-office. A gente fez uma pergunta que eu acho que tem a ver com esse momento, que é uma pergunta que tem a ver com um efeito colateral, na verdade, quando a gente voltar, que a gente está sentindo que é essa questão da ansiedade e da depressão, né? Então, a gente vai sair também. Eu ouvi de uma psicóloga que o excesso de tempo das famílias vai gerar muita reflexão, né? O excesso de convivência, enfim. E aí, a pergunta é, do ponto de vista da liderança das empresas, né, que a gente atende, que a gente trabalha, como é que vocês percebem o acolhimento dessa parcela, né, das pessoas que vai sair muito mais ansiosas ou um pouco deprimidas desse momento da crise? O que os líderes podem fazer para acolher? Essa é a pergunta. Posso iniciar? Sim, por favor. Vou iniciar e acho que os colegas contribuem para melhorar. Eu acho que, de pronto, acho que é o efeito reverso, né? Da mesma forma que a gente entrou de uma forma insana e com uma ruptura grande, a gente deve acontecer na volta, né? A ruptura de você voltar ao trabalho, mesmo que seja parte do tempo, né? Deve gerar. Eu acho que a gente, como líder, acho que tem que ter essa sensibilidade, né? Eu acho que não só os líderes, mas as empresas, de forma geral, né, têm pensado, pelo menos nesse sentido, né? E acho que no nosso papel, eu acho que a gente tem que entender esse momento de, vamos chamar de ressocialização presencial, né? Então, eu acho que a gente tem que ser tolerante, entender que a pessoa tem pessoas que vão querer estar mais rapidamente no escritório, outros que vão buscar uma forma um pouco mais gradativa. E eu acho que, ao final do dia, o líder tem que ter essa sensibilidade, né? Eu acho que entender e aproveitar das ferramentas que a companhia tem disponível, que aprendemos no Covid, para continuar sendo oferecidas a esses colegas, né? Então, acho que é pensar, cada um tem seu ritmo, e acho que, como líderes, a gente tem que tratar situacional cada um, né? Para poder ter um melhor retorno produtivo. Mais algum aspecto da liderança? Eu queria só complementar o que o Wilson colocou, e eu acho que um papel importantíssimo da liderança, e não só da liderança, das pessoas que estão próximas a estes colegas, é ter uma escuta ativa, é ouvir, é exercer essa escuta sem julgar. Acho que a gente precisa estar próximo dessas pessoas, e isso também desenvolve o treinar o ouvido, porque a gente está falando de dois aspectos realmente muito importantes que você acabou de falar, que é ansiedade e depressão. Então, tolerar, apoiar, mas tem que fazer com que o outro ou outra se sinta ouvido, acolhido, sabe? E do ponto de vista corporativo, como as empresas podem colocar esse tema no seu dia a dia de uma forma muito transparente, para que as pessoas tenham liberdade de chegar e falar sobre isso. Porque esse é um momento também extremamente difícil, e quando a gente fala de difícil no Brasil, na América Latina, de uma forma geral, que é
e no mundo, mas principalmente no Brasil e na América Latina, que é a empregabilidade. Então, tem um trade-off ali na cabeça da pessoa, que é, eu estou doente, mas eu preciso estar no meu trabalho, né? E a gente vê, a doutora Ângela pode falar um pouco sobre isso do ponto de vista médico, né? Que é o quanto esses pacientes entram em crises de ansiedade e chegam no consultório dela com problemas respiratórios, mas no fundo, é um problema muito mais de ansiedade ou uma outra patologia associada do que do ponto de vista respiratório, pelo que a gente está vivendo. Então, eu acho que o acolhimento, o ouvir é super importante. Doutora Honda tinha uma colocação também, né? A gente está falando de seres humanos, então, complementando o que o Bruno falou, é aquela palavra que a gente vem ouvindo bastante, mesmo antes da pandemia, que é empatia. Né? A gente realmente precisa entender o que o outro está passando e que ansiedade e depressão não é frescura, né? Que isso é uma outra coisa muito importante, que em termos médicos, muita gente acha que isso não existe, né? Que isso não é doença, né? Que isso é uma coisa emocional que as pessoas têm, e não, né? Então, isso tem que ser levado muito a sério, e cada vez mais isso vai realmente acontecer. Porque algumas pessoas conseguem lidar bem, outras não. Verdade. Então, isso é muito importante. Atender a pedido do Bruno, que queria um painel super provocativo, brincadeira, Bruno, você falou, vou colocar mais lenha nessa fogueira aqui. A gente recebeu 2 perguntas aqui extremamente provocativas e de departamentos diferentes. A primeira delas me surpreendeu, mas é uma reflexão que aí acho que a gente pode fazer aqui, a indústria farmacêutica, de um tempo para cá, ela vem, todas elas, né? A gente que atende já muitos clientes, a gente escuta e olha essa questão da indústria farmacêutica ter foco no paciente, né? Então, a gente participa de projetos, escutamos muitos briefings dessa coisa do foco no paciente. E aí a gente recebeu uma provocação que agora que houve o distanciamento e tudo se desconfigurou, do ponto de vista da pergunta, parece que o foco era no cliente e não no paciente. Se vocês sentiram isso, como vocês percebem isso? O que eu posso falar eu acho que o paciente ele continua sendo protagonista, né? Na realidade, acho que o foco ele continua sendo o paciente, não o cliente. Na realidade, a gente precisa entender toda essa jornada, porque no final das contas, tudo que é feito, desde o que você produz aí na sua agência, o que o Wilson faz no trade, o que a doutora atende lá, na realidade vai acabar ali no consultório, junto com a área médica, mas o que todo mundo dentro desse grupo faz é para que esse paciente seja atendido da melhor forma possível. Pelo contrário, eu acho que agora todo mundo precisa se reinventar para fazer com que esse paciente não tenha um gap lá na ponta. Uma das coisas que eu venho discutindo com alguns colegas, e eu acho que alguns de vocês devem estar percebendo isso, alguns mais, outros menos, mas, por exemplo, o que é que está acontecendo com os pacientes que não estão indo fazer diagnóstico nos hospitais com medo do Covid-19? E aí a provocação o que é pior? É pegar Covid ou é ter uma doença progressiva, né, uma doença degenerativa crescendo ao longo do tempo? Né? Falando de câncer, por exemplo, né? A paciente ou um paciente que não vai fazer o seu diagnóstico porque ele não sai de casa. O que é que nós precisamos fazer como empresas, como instituições? Então, a provocação é essa. O paciente ele vai continuar sendo o centro. Isso é a minha opinião, tá, gente? Na verdade, a pergunta, sim, eu acho que sim, é que se deu para perceber que era frágil, porque desconectou, por conta da crise. Eu acho que sim. Eu acho que se desconectou. Eu acho que se desconectou durante um período, mas eu acho que ao longo desses últimos, porque a gente já vai para o segundo mês, assim, mais fora, né, do negócio, acho que a gente já começa a buscar caminhos para que isso volte a se conectar, que é um pouco do que eu trouxe agora, né? O que é pior? É um Covid ou é ter um câncer saindo de uma fase inicial para uma fase metastática? Eu estou trazendo para vocês uma patologia, mas isso serve para qualquer outra.
Então, esse é o momento de buscar o novo. Esse é o momento de jamais deixar o paciente fora da nossa visão, de uma forma geral. Eu concordo. Eu acho que o início realmente foi meio ruim para todo mundo. E naquele momento em que tudo acontece do que você não espera, né? Tanto que o pessoal fala, eu achei que 2020 ia ser outra coisa. Se eu soubesse, ia falar outra coisa no ano novo, né? Mas na hora que tudo aconteceu, o que as pessoas fizeram? Elas tentaram, óbvio, isso é do ser humano, você faz aquilo que você conhece. Então, você ficou tentando se fazer o que já se fazia, só que os médicos estavam todos focados no coronavírus, entender quem era aquilo, o que eu tinha que fazer, o que aquilo ia acontecer com o meu paciente, né? Então, eu que sou da respiratória, a gente teve um contato muito rápido e próximo com isso, então, assim, indústria farmacêutica era impossível receber, era impossível ter alguma coisa, então, assim, não me venha falar do seu produto agora, porque não dá, que eu estou tentando entender o que é tudo isso, né? E aí é bem, acho que o que o Bruno falou, agora não, e o que a gente está vendo é exatamente isso, eu mesma peguei um paciente que estava tendo uma angina, que tinha infartado há 6 meses, e ele estava com medo do Covid. Eu falei, não, se você está com medo de morrer do Covid, você pode morrer em casa infartado, né? Então, eu acho que é isso que agora está acontecendo. Então, eu acho que a indústria agora precisa realmente pensar no paciente, voltar a pensar exatamente nisso, mas como que você vai conseguir trazer isso para o médico dentro dessa nova realidade que o médico está vivendo? Janaína, posso contribuir? Sim. Então, eu acho assim, eu não acho que a indústria farmacêutica, né? Eu acho que a cadeia inteira sofreu, né? Em busca de atender o paciente. Então, quando a provocação vem, né, pensando na indústria, eu acho que ainda a indústria teve aquele esforço de não ter ruptura de produto, né? Tentar abastecer o mercado, porque a gente viu, né, pacientes comprando meses antecipados. Então, acho que a preocupação com foco no paciente, como, né, até o Bruno comentou, eu vi empresas que tiveram que faturar produto de câncer, uma unidade para uma clínica, porque o paciente precisou e estava tudo parado, como fazer isso? Então, acho que o foco no paciente existe não só pela indústria, mas acho que pela cadeia. Mas quando teve a ruptura, né, a chegada, é difícil porque toda a cadeia foi abalada. Então, se você não tem médico no consultório, a gente viu por estudos do IQVIA que, né, o atendimento médico despencou, né, que você não tem essa preocupação, vou no hospital ou não, né, tem a preocupação na farmácia, posso ir, está aglomerado ou não, peço pelo digital. Então, toda a cadeia foi impactada, né? Eu acho que na indústria, eu acho que o mercado farmacêutico teve que tentar continuar com foco no paciente, e agora, mas acho que sai fortalecida. Eu acho que sai fortalecida nesse sentido, né? Que, né, se tivéssemos um outro caso, estaríamos mais organizados para que os pacientes, que me preocupa bastante, né? Por exemplo, eu estava com os dados do IQVIA, pacientes hipertensos, né? Diabéticos, né? Os novos diagnósticos não estão acontecendo. Essas pessoas são hipertensas e estão andando por aí, né? São diabéticos e estão andando por aí. Quer dizer, não é a indústria, né? É a cadeia, né? O médico não está lá para poder atender, não existe o medicamento para poder tomar, enfim. Então, acho que o que eu queria enfatizar, eu acho que sim, o foco continua sendo o paciente, mas que toda a cadeia sofreu nesse primeiro período, né, de entender como que a gente pode ajudá-lo mais. E aí, com essa agilidade do país, né, com as leis, como a doutora comentou também, e eu concordo 100%, aí a gente vê a agilidade na lei, né? Então, telemedicina, prescrição, RDC, que é a 357 de expansão dos produtos crônicos, poder comprar mais 30 dias, né, e se preocupar. Aí a gente viu uma movimentação também do governo, né, no sentido do paciente. Então, de novo, eu acho que a cadeia sofreu para atender esse cara que a gente quer cada vez mais oferecer. Mas ele vai sair fortalecido, eu tenho certeza disso também. Olha só, a gente está recebendo perguntas incríveis e aí eu vou, para ver se a gente consegue atender o máximo delas, eu vou perguntar, eu queria que todos vocês me respondessem da maneira mais resumida possível, que é, eu recebi muitas perguntas questionando se vocês acreditam que, passando por tudo isso, a indústria farmacêutica, que é tão tradicional, vai mudar mesmo.
e o que pode ser mudado, obviamente, né? Você vai ter coragem de seguir com esse movimento de mudança. E se sim, se não, não, ok. E se sim, qual é a principal mudança que a gente precisa imprimir para garantir que a gente consiga colocar o trem no trilho nessa volta, né? Porque esse segundo foco da pergunta tem a ver que não vai ser fácil, né? Que há muito para recuperar. Então, se a gente vai mudar e se sim, qual é a mudança importante para que as coisas voltem para o novo normal? Começar pelo Diogo. O que você acha, Diogo? Então, Janaína, o que eu acredito e que eu estou vendo, inclusive nesses relatórios aí de empresas super bem conceituadas em consultoria, é de que sim haverá mudanças importantes, principalmente nessa parte de digital. Então, o que hoje a indústria estava acostumada já a trabalhar com digital, mas ainda num percentual ainda relativamente tímido frente a outras indústrias, né, que já estão muito à frente. Então, o que certamente vai vir depois desse vale de ser só digital no período do corona é o percentual de contato, de interação no nosso setor ficando bem maior. Eu acredito que isso certamente vai vir para ficar. Legal, Maurício? Eu acredito também que vai mudar, tem que mudar, né? Muitas coisas pelo seguinte, eu acho que é um momento que vão acontecer muitos testes, né? Eu acho que quem não está testando, quem não está tentando fazer algo novo, né, está perdendo. É um momento ideal para você fazer testes. Eu acho que testes serão feitos e bem-sucedidos, né? Desses testes serão feitos bem-sucedidos, eu acho que muitas empresas vão fincar bandeiras em alguns lugares, né? Então, alguma indústria vai desburocratizar a ponto de usar o WhatsApp, por exemplo, como uma ferramenta de trabalho junto ao médico. Algumas empresas vão ser tão disruptivas que vão virar modelos para outras. Então, ao meu ver, né, vai dar uma flexibilizada nessa burocratização que existe para que isso aconteça, a inovação, porque a gente realmente tem um gap muito grande de outras indústrias digital, falando de digital, né? Sempre existiu esse gap vai diminuir. Diminuindo esse gap, vão acontecer experimentações, e dessas experimentações, empresas vão ficar bandeiras em alguns lugares, né? Seja por visitação diferenciada, seja por aproximação com pacientes, seja de fazer pontes entre médicos e pacientes. Acho que empresas vão sobressair. Doutora Ronda? Eu posso falar pelo lado Ótimo. médico. Eu acho que vai ser mais fácil para a indústria agora trabalhar essas outras vias, porque os médicos estão sendo obrigados a utilizá-las. Então, eu acho que o médico, sim, alguns deles tinham uma certa resistência em utilizar, porque achavam que não era possível, né? Muitos dos médicos, inclusive, até mesmo com a própria telemedicina, eles tinham um certo receio de, por exemplo, perder o paciente porque o atendimento ia ser virtual, né? Então, eu acho que esse momento ensinou para o médico que não é isso, né? E que existem outras possibilidades. Então, eu acho que a indústria farmacêutica vai conseguir ter um leque maior e vai conseguir utilizar essas ferramentas, porque o médico agora também está tendo que usá-las. Essa é uma mudança importante, sem dúvida, no modelo, e que fica, né, do seu ponto de vista, você receberia bem esse modelo agora. Com certeza, e com certeza eu escolheria muitas vezes, porque isso da gente não transitar mais, né, isso é uma coisa que a gente estava conversando, e até mesmo do próprio ambiente, né, a gente não pegar mais o carro, e a gente conseguir fazer muita coisa de casa, a gente está contribuindo, inclusive, para o meio ambiente, né? Melhorando a poluição. Bruno e Wilson, se muda mesmo, né? E o se muda, qual é a principal mudança? Na minha humilde opinião, já mudou. Né? Acho que não tem novo normal. A gente está vivendo o normal. Né? E aí, pegando um pouco do que todo mundo acabou de falar agora, o que eu posso trazer para vocês é que não existe mais on e off. Eu falei um pouco isso lá atrás. Não existe mais digital e presencial. Existe a necessidade do médico. E aí eu vou trazer um ponto, e eu queria depois, se a doutora Ângela puder complementar ou dar a opinião dela, seria super importante. Mas eu vou trazer o momento do Covid, mas que vai perpetuar daqui para frente.
Será que uma das coisas também não será não visitar o cliente em alguns momentos? Por exemplo, hoje, nesse momento, será que alguns médicos, dependendo da área terapêutica, por exemplo, a doutora Ângela, que está na linha respiratória, o não visitar, seja virtual ou presencial, também não é um diferencial? Mas entender qual é a necessidade dela. Eu não estou dizendo que a gente tem que parar de fazer a visita, mas é entendê-la nesse momento. As outras mudanças, você trouxe um pouco sobre isso. Eventos, de uma forma geral, nacional e internacional. Qual o impacto da não ida presencial? Mas qual o lado positivo? Quantos profissionais puderam participar desses eventos online que nunca participaram? Então, vai ser um legado que já foi construído, que não vai ter mais volta. Isso não quer dizer que o evento presencial não vai acontecer. E aí vem um pouco o que o Wilson trouxe, 2 horas de trânsito. O médico também vive isso, né? O paciente também vai viver isso em alguns momentos. E aí vem as conexões das reuniões online, da teleconsulta. Então, são legados que a cadeia inteira vai levar como coisa positiva do que a gente está vivendo agora. Wilson, e a gente tem uma pergunta que se conecta muito com essa. Tá. Não, vou ser breve, que eu acho que os colegas contribuíram com várias possibilidades. Eu vou focar um pouco no varejo, então. Né? Como que eu vejo o varejo farmacêutico, né? Eu acho que, como quase todas as outras áreas, né? E, de novo, não a indústria, mas o mercado farmacêutico, no varejo aconteceu a mesma coisa. Digital expandiu, né? Ou seja, o paciente, o shopper, ele mudou. Ele realmente entrou no mundo digital. Tanto é verdade que todos os e-commerce digitais do varejo dobraram, né, nesse período, né? Conversando com alguns colegas, né, de grandes redes varejistas, eles comentam isso, né, que essa omnichannel veio para ficar, né? Antes tinha uma participação menor, né? Hoje dobrou, mas que eles acreditam que vai ficar no meio termo, né? Muitos pacientes, muitos shoppers gostam do digital e pegaram confiança. Então, mudou. Então, não adianta a indústria achar que não dá, que não tem como ir para esse caminho de tentar ajudar o paciente no mercado on, né? Então, para mim, o mercado cada vez mais vai ficar digital, físico e digital, né? Digital. Não vai ter jeito. Esse veio para ficar, esse termo, a gente vai andar assim. O paciente é digital, o cliente é digital, a indústria tem que ser digital, né? O distribuidor tem que ser digital, enfim. Outro ponto, acho que muito importante que vem, eu acho um pouco a cultura do brasileiro com prevenção. Eu acho que vale um ponto, né? Porque a vacina mostrou que se a gente não tem uma vacina, então não tenho prevenção, eu já tenho a doença, né? Então, isso vale para hipertensão, diabetes. Eu acho que vai aumentar iniciativas buscando novamente a prevenção. E vem as complexidades de fazer isso, né? Mas eu vejo isso. O outro ponto, aderência ao tratamento, né? Eu acho que o paciente, e pesquisas mostram que os pacientes, 54% tomam 3 meses um produto crônico, uma hipertensão, uma diabetes. Aí ele volta daqui 1 mês, 2 meses, enfim, não pode, né? Acho que a indústria, e aí sim a indústria, o varejo, a operadora, tem que pensar na aderência ao tratamento, né? Porque nesse momento não estaria populando ou empurrando a saúde junto com o Covid, né? Então, essas coisas vão se conectando. Agilidade na lei, acho que é outro legado, né? Desburocratizar, mostra que a gente tem que ser mais ágil como empresa, como Brasil, né? E as empresas também, né? Tem que ser mais ágil para poder ter essa decisão, né? Então, eu vejo esses 3 grandes legados, né? O digital, eu acho que prevenção, né? E a prevenção e aderência ao tratamento e as leis, acho que são os 3 pontos. E aí, indo para a minha nova área, eu acho que tudo isso tem a ver com a jornada do paciente, que o Bruno comentou, o Diogo comentou. É a jornada ao final do dia, não é a indústria farmacêutica que vai resolver o problema da jornada. Eu acho que aí sim é algo maior. Eu acho que se a gente está aqui discutindo, é para provocar. Então, eu acho que tem que ter as operadoras nessa discussão, a distribuição nessa discussão, a indústria nessa discussão, o médico nessa discussão. Como que o Brasil pode melhorar a jornada do paciente? Não é possível ele comprar um produto no SUS e ninguém sabe mais que ele comprou, e aí ele compra no privado, ninguém sabe se ele tomou.
A gente não tem né, acho que é a pergunta dos 500 bilhões de dólares. Mas a jornada do paciente é algo que cada vez vai estar mais na pauta do dia, tá? Que eu acho também. Olha só, a gente está a 1 minuto do tempo que a gente programou para conversar aqui. Passou muito rápido, que bom. A boa notícia é que a gente começou com a audiência e ela veio com a gente até aqui. Eu tentei reunir perguntas e eu ainda tenho 2 perguntas que eu acho que fazem muito sentido para tentar atender, né, essa adesão e essa audiência do nosso público. Então, vou estender um pouquinho, tudo bem? Alguém já estava naquela hora que tinha que fazer o jantar, ligar uma máquina de roupa, alguma coisa desse tipo? Vamos aqui mais 5, 10 minutinhos para a gente responder essas 2 perguntas, porque uma é de fechamento. Vocês acabaram nessa coisa se muda mesmo e no que muda, falando do meu ponto de vista de algumas alavancas. E, assim, eu tenho muitas perguntas aqui de como vocês enxergam que o nosso mercado vai se alavancar quando as coisas estiverem mais normalizadas, né? Que alavancas, veio uma pergunta direta para PDV, mas veio uma pergunta também direta para visitação e relacionamento com o médico. Como, do ponto de vista de vocês que já estão maquinando, né, nas suas áreas, como é que eu vou alavancar, por exemplo, a Honda, como que eu volto para o consultório e rapidamente tento voltar para o FI, não decorei a palavra, ela é ótima. Digital, né, como é que a Honda vai combinar, a gente está pensando, né, como é que a gente volta. Então, assim, uma alavanca de cada uma das áreas, por exemplo, Diogo Marketing, Maurício Inovação, doutora Honda, né, do ponto de vista médico e assim por diante, porque aí eu vou fazer a última pergunta para a gente fechar, para eu não roubar o tempo de vocês que a gente falou aqui, que é tão caro. Janaína, posso começar? Sim. Eu acho que, como já foi relatado aqui pelos nossos colegas, tem muita gente que está deixando de ser diagnosticada nesse momento, muita gente que está deixando de ir ao médico. Então, certamente, após esse período, vai ter aí uma massa, né, de pacientes desesperada para ir ao médico e ver o que está acontecendo, né? Então, talvez a gente sim tenha aí um papel importante em escoar rapidamente isso e ajudar no que for possível no suporte e serviços, né? Que eu vejo a indústria cada vez mais indo para esse canal de serviços no suporte nesse sentido. Então, eu acho que a grande alavanca é conseguir escoar toda essa demanda represada do período Covid que está por vir. Quem pode? Ninguém levantou a mão. Então, vocês estão pensando uma pergunta desafiadora também, né? Porque então, tem que fazer tudo e ainda alavancar. Não, a pergunta é super complexa, né? Mas eu vou ser um pouco mais direto em 2 alavancas que eu enxergo, né? De pronto, para o varejo farmacêutico, né? E também na área nova. Mas de pronto eu diria as indústrias, né? Aí sim para a indústria, né? Olhe o seu negócio e vê aonde você escala digital, né? Então pode ser que você tenha médicos que você não atua e são importantes para você levar saúde para essas áreas. Tem o digital. Tem farmácias que eu não chego e são importantes para abastecer e poder garantir o produto lá, digital, né? Outro ponto é melhor conexão do digital. Como que eu como indústria, faço essa história, né? Como que eu construo essa história com o varejo farmacêutico, né? Nesse sentido, né? E o terceiro, prevenção. Eu acho que com a saída desse Covid vai fazer as farmácias, tanto que estão tentando liberar algumas coisas de teste, mas o teste não foi tão bem aí nos seus resultados. Mas as farmácias têm 80 mil pontos de venda no Brasil. Elas poderiam ser um desafogo do SUS. Ela poderia trabalhar um pouco mais a prevenção, né? Existe uma assistência farmacêutica que foi aprovada a tempo e a gente ainda não viu decolar. Então, eu acredito que tem esse baita desse mercado vindo da prevenção que o varejo, eu tenho quase certeza que todos eles enxergaram e os grandes varejistas vão trabalhar nessa frente. A indústria que sair na frente, eu acho que ganha velocidade na prevenção também, né? Eu acho que eu ficaria nesses, poderia abrir outros aqui. Vamos ter que marcar um segundo webinar para falar do digital. Bruno? Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa é alavancar e sermos fiéis ao compromisso com o nosso paciente. Para isso, a gente tem que entender a cadeia inteira. Então,
Quando a gente fala do ponto de vista de visitar o médico, a doutora Ângela vai falar daqui a pouco, né? Um pouco do que o Diogo falou. Os pacientes vão para o consultório agora, ou para as clínicas, ou para os hospitais. Então, do ponto de vista da visita ao médico, o que eu acredito vamos entender qual é a necessidade do médico. Porque, nesse momento, eu não sei o quanto essa visita presencial vai ser positivo dentro desse contexto. Porque o que o médico vai precisar é atender todos esses pacientes, tá? Do ponto de vista do varejo ou do mercado público, enfim, de recolocação, de reposicionamento, é um pouco do que o Wilson falou. Nós vamos ter que ser um híbrido entre o físico e o digital. E como é que a gente vai conseguir levar esse legado para que a gente acelere todo esse processo? Mais alguma colocação? Maurício? Eu tenho uma final que eu acho que é provocativa, porque eu estava conversando com um amigo meu que ele é cientista de dados, né? Quando a gente sair dessa, a gente vai estar cheio de dados, né? Dados de paciente, o que eles estão fazendo em casa, o que eles estão fazendo na rua, o que os médicos estão fazendo. Como a gente vai usar esses dados, se a gente vai usar esses dados, porque os dados existem, né? Eles vão estar, alguns estarão disponíveis, porque são abertos, né, para o público, se você fizer uma busca, mas muitos estão na mão de grandes corporações. Quem pode usar esses dados e como pode usar esses dados é uma dúvida, mas que eles existem e que eles são dados tão ricos quando passar tudo isso, isso é inegável, tá? A gente vai estar cheio de dados que a gente vai poder colher e desses dados tomar decisões. Ótimo, acho que a doutora Ronda. Eu acho que, do ponto de vista médico, o digital é uma coisa que realmente vai existir, isso acaba tornando o médico mais produtivo, e pensando, por exemplo, até mesmo na área respiratória, não expor o paciente, né? Porque você deixa um paciente no consultório, na sala de espera, com essas doenças respiratórias, por exemplo, essa época do ano é a época que enche, né? A gente tem o coronavírus agora, mas a gente tem os vários influenzas anteriores que tem, e todo mundo junto ali, a gente sabe que não é legal. Então, eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais a gente vai conseguir utilizar isso, porque é viável, é possível, né? E aí, de novo, fazendo a propaganda da Fundação ProAr, a gente tem feito lives para pacientes, porque o nosso intuito é conversar com o paciente para que ele entenda melhor. Então, uma live, um exemplo que eu posso dar, uma live que eu fiz, eu nunca teria 3.500 pessoas dentro de uma sala ao mesmo tempo ouvindo o que eu estava falando. Então, acho que essa parte digital de conseguir disseminar, e eu tinha pessoas que estavam lá no Amazonas, com pessoas aqui de São Paulo, com pessoas do interior, e todas ao mesmo tempo. E você vê que a necessidade é muito igual, né? Eles só não têm um lugar para poder falar, porque especialistas são poucos, se a gente for ver para cobrir o Brasil inteiro, que é um país continental. Então, acho que isso é uma coisa muito legal que vai ficar e a gente pode alavancar para o futuro. Nossa, muitas boas dicas. Algumas novidades aqui muito importantes para a gente aqui do lado de cá. Para fechar o nosso encontro, a gente começou falando do indivíduo, né? A gente passou pelas corporações, falamos bastante de dinâmica de mercado agora, e aí eu quero voltar para o indivíduo novamente. E a minha pergunta para a gente fechar, eu queria que vocês me dissessem, cada um de vocês, 2 capabilities, né? 2 novas ferramentas que cada um de nós vai ter que implementar para voltar para esse novo normal. Quem pode começar? Diogo. Eu posso começar, Jana. Eu acho que uma ferramenta que a gente não vai ter que ser expert, mas vai ter que entendê-la para poder usá-la corretamente no nosso negócio, é a inteligência artificial, que eu acho que ainda se fala muito e se faz muito pouco, e agora com esse monte de dados que o Maurício já comentou, que a gente já está tendo Big Data, né? A gente vai precisar usar essa inteligência artificial para tomar de decisão, porque humano sozinho não vai ter capacidade de analisar tanto dado, né? E o segundo, na minha opinião, também está relacionado a isso, que é a Big Data. É como você faz, sincroniza todos esses dados que vêm de diferentes, ainda mais no Brasil, que é uma bagunça, né? De dado, de tudo quanto é lado.
Então, você saber conectar e mexer, de novo, não precisa ser expert, mas tem sim que ter a capacidade de como utilizar essas ferramentas. Eu acho que vai ser um capability importante para o profissional do futuro. Maurício? Acho que tem muito relação a isso com o que o Diogo falou, porque eu sou um grande defensor, a Jana sabe, né? Eu sempre falo de inteligência artificial, né? Existem muitos movimentos aí, né? Dos próprios recursos que já existem no celular de inteligência artificial. Lançaram o Ada um tempo atrás, que era um doutor que diagnostica, né? Então, assim, a pessoa que entender realmente como a inteligência artificial pode ser utilizada, né, no dia a dia, vai diminuir caminhos muito grandes, tá? Tratar dados, tudo isso, esse profissional vai ter que entender que existe tudo isso para ajudar ele na ponta, né? Então, é uma provocação, porque inteligência artificial a gente fala muito e executa pouco, como o próprio Diogo falou, né? Mas eu, né, particularmente, tenho caminhos, né, que podem encurtar muito essa distância entre a realidade e a inteligência artificial, né? Então, convido todos aí para um segundo webinar só para falar disso. Olha, a gente já está aqui com três webinars engatilhados. São as duas capabilities que o indivíduo precisaria acoplar aí na maletinha dele de ferramentas para voltar para esse novo normal. Com quem que você chamou? Opa, vai, doutora. Vai lá, doutora. Desculpa. As duas dela na ponta da língua, vamos. Não, eu acho que uma ferramenta que a gente tem que usar cada vez mais é o que o Bruno já tinha dito, que é a escutativa, né? A escutativa é uma coisa muito importante. Então, ouvir, e eu sempre falo, e as pessoas que já trabalharam comigo, eu sempre falava, calma, respira. Né? O respirar é uma coisa muito importante. Claramente vocês sabem que eu sou apaixonada pela respiratória, e respirar é um ato inconsciente. Né? A gente só passa, a gente não acorda de manhã e fala, hoje eu vou respirar. Né? Então, a gente só presta atenção na hora que tem algum problema. Então, o respirar é muito importante. Então, diante sempre de alguma situação, e cada vez vai ser mais difícil, respira, para, não reaja, pensa e haja. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante que as pessoas precisam ter. Essa é uma ferramenta super importante. Escutar, respirar, pensar e agir, não reagir. Ótimo. Bruno. Então, vamos lá. A doutora já antecipou uma minha, né? Que não é minha, é de todo mundo. Então, a escuta ativa, para mim, eu faço das palavras da doutora Ângela as minhas palavras. E a outra é a capacidade de aprender, desaprender e aprender novamente. Então, para mim, a gente vai passar agora a levar isso com a gente. Eu acho que tudo que foi falado aqui é super importante, mas, do meu ponto de vista, essas duas são super fortes. Se a gente pensar que a gente vai ficar com umas 12, tá ótimo. Cabe no card de WhatsApp depois, dicas do webinar, né? Cabe. Tá pensando um pouquinho aqui online, tá vendo? Exatamente. Vamos aqui numa consultoria de competências aqui, né? Exato. Eu acho que, de fato, o conhecimento de mercado não será suficiente, então a pessoa tem que ter um conhecimento de mercado e tendências tecnológicas. E aí, como eu estou falando de competência, é a pessoa conhecer, ter habilidade nesse quesito e ter atitude para fazê-lo, né? Então, pega um pouco de todos que falaram aí e empacoto no conhecimento de mercado e tendências tecnológicas. O profissional precisa disso. Não adianta só ele conhecer, tem que testar a habilidade de fazer e a atitude. O outro, que eu acho que vai no digital, é a capacidade de relacionamento interpessoal e digital. Olha que maluquice, né? A gente sempre teve a competência de relacionamento interpessoal, mas a gente vai ter que ter a capacidade de conseguir criar relacionamentos, muitas vezes totalmente online, né? Então, acho que é uma competência que também vai exigir, né? Então, para mim, eu ficaria nessas duas, complementando um pouco do pessoal.
E para quem não tem, já deveria estar correndo atrás, que é a agilidade frente à mudança. Se você não tem, essa já ficou para trás. Essa já deveria estar incorporada. Verdade. Até porque a mudança já aconteceu, né? Como a gente falou. Para adquirir. Gente, eu vou encerrar, né, por conta do nosso time e o tempo de vocês também, o tempo dos nossos participantes. Quero agradecer demais, assim, quem me conhece sabe que essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né, que é ampliar o conhecimento, né, tem a ver com a natureza do nosso negócio, encontrar formas de levar mais conhecimento, né, se comunicar com os vários players e áreas do nosso mercado. Foi muito melhor do que eu imaginei, e olha que a minha expectativa estava alta, né? Espero que vocês tenham gostado, quero agradecer demais a presença e o tempo de vocês. Tenho certeza que a gente contribuiu muito, né, para as pessoas que estão em casa ansiosas, tentando entender, tentando imaginar como a gente vai sair desse novo normal. Mas, pelo visto, já tem muita coisa boa desenhada, né? Então, vou passar a palavra para vocês. E eu já aqui me despeço. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer enorme poder promover um encontro como esse. Vamos lá, vou chamar um por um. Bruno? A doutora por primeiro, ladies. Primeiro as moças. Primeiras damas. Eu também estou muito feliz e satisfeita. Eu acho que a gente conseguiu manter um nível de energia muito alto. Eu acho que isso é fundamental, porque seres humanos, independente de máquinas e qualquer coisa, sempre existe esse medo, né? Será que essa inteligência artificial vai substituir o ser humano? Nunca, nunca, né? O ser humano, ele é único e ele tem essa beleza. Então, acho que essa oportunidade que a pandemia deu para a gente, da gente se conhecer e poder conhecer melhor os outros, acho que a gente precisa se empoderar disso. Ótimo, muito obrigada, doutora. Trago essa provocação. Bruno? Eu queria agradecer a todo mundo. Acho que foi 1h e quase 1h30 aí de um papo descontraído e bem relevante. E para mim a beleza da coisa, eu queria deixar só uma mensagem: é o poder da adaptação do ser humano, desde o momento que nós saímos de lá das cavernas até os dias de hoje. Então, não vai ser a pandemia que vai fazer com que a gente pare. Então, eu convido a todos que continuem se desafiando e fazendo diferente todos os dias. Obrigado. Belo convite. Maurício? Bom, eu convidei também, dois super amigos aí para fazer parte. Agradeço, a todos os participantes aí. E para mim, assim, eu falei, eu gostaria de falar muito mais do que eu gosto de falar, né? Todo mundo sabe que eu sei, então, assim, vamos falar de tecnologia. Eu já tinha conversado com a Jana, com todo mundo aí, sim. Eu vou fazer um produto que chama Café com Maurício, né? Que eu vou lá, sento, entendo o problema do cliente e proponho soluções, que eu acho essa conversa muito rica, né? Eu acho que essa pessoalidade a gente não vai perder, independente de ser digital ou não, né? Então, acho que fica aí uma reflexão, realmente, tudo que a gente conversou, mas eu acho que isso que a gente está fazendo aqui tem que se manter em diversas pontas, em diversos setores aí do que a gente vai fazer, né? Manter a sanidade, manter essa pessoalidade, manter a empatia, tudo isso que foi comentado aqui é de extrema relevância realmente para a vida pessoal e para a vida profissional aí da gente, tá? Eu vou chamar o Diogo e fecho com você, Wilson, tudo bem? Bom, também queria agradecer, foi um excelente prazer aqui estar com vocês. De fato, a humanidade sempre cresceu nesses períodos mais críticos, como guerra e pandemias. Tenho certeza que a gente vai sair muito mais forte, vai passar, e certamente vamos crescer como seres humanos também juntos. Obrigado pela oportunidade. Concordo. Wilson? Vamos lá. Primeiro, agradecer o convite, o time da Triunfo Sandro já é parceiraço de longa data, então tem autoestima por todos aí. A oportunidade de conhecer novos e ganhei, agora sou fã de outros, doutora Ângela, Bruno e Diogo, que foram meus parceiros aqui do painel. Muito bom os pontos, acho que ficou suave a discussão. E a mensagem que eu deixo final eu acho que a gente está no mercado de saúde ao final do dia, então não deixe desviar o nosso propósito, que é levar saúde, é tentar beneficiar mais vidas, é tentar cada vez melhorar esse processo no Brasil, Então, para a gente manter esse propósito, esse legado, eu convido vocês para
para usar essa palavra toda vez que a gente for pensar nisso. Ó. Eu até deixei pronto aqui, ó. Não sei se vai dar. Amor. Vamos usar mais amor no nosso dia a dia, né? Para a gente poder ajudar o próximo nessas decisões que a gente toma. Tudo que a gente faz com amor, eu acho que a gente eleva, né, a nossa discussão. Então, a minha mensagem final é que a gente possamos trilhar ou focar o nosso propósito com amor. Fantástico, gente. Super boa noite. Vamos sair da nossa sala virtual. Foi fantástico. Boa noite.